Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito, está escrito. Muito bem, e você já pegou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia, porque nós precisamos ler e não apenas ouvir a Palavra de Deus. Sim, Raquel, mas está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo bem, mas você concorda comigo que você também precisa ter a sua iniciativa de ler a sua Bíblia e não apenas ficar ouvindo? Então vamos lá dar continuidade à nossa meditação que nós começamos ontem no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 32. Lembre que na meditação passada nós começamos lendo a partir do versículo 20. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não acompanha as meditações todos os dias, esse é um bom momento para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e depois que você participar, você pode compartilhar, tá bom? Vamos ler então, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32, diz assim: E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam, certo? E se fizerdes bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber um outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei bem e emprestai, sem nada esperardes em troca. E será grande o vosso galardão, e sereis chamados filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão em vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Ou, às vezes, em outra versão diz assim, vos medirão de volta, né? E dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Vamos aqui até o 38, né? Nós já passamos um versículo, né? Então vamos parar somente até aqui. Veja que aqui o Senhor Jesus, ele está dando continuidade naquilo que a gente conhece como o Sermão da Montanha, né? Jesus subiu a um alto monte, ali a multidão se reuniu em torno do Senhor Jesus, e eu fico imaginando, né? Eu gosto muito de imaginar. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de meditar imaginando aquela cena, né? Você já imaginou o Senhor Jesus no alto da montanha, né? Falando para uma multidão sem ter um microfone, sem ter um aparelho de som, sem ter amplificador, nada que a gente tem hoje em dia. Aí, imagina se tivesse telefone celular naquele tempo, a multidão lá com o celular.
Imagina a multidão lá com o celular para filmar o Senhor Jesus, né? Aí cada um com o celular. Aí quando escurecesse, Jesus, olha, acende a lanterna. Aí todo mundo com o celular, com a lanterninha acesa. Gente, eu às vezes eu fico meditando, por que será que Jesus, ele preferiu nascer naquela época que não tinha tecnologia, que não tinha celular, né? Não tinha microfone, não tinha caixa de som. Você vê a inteligência do Senhor Jesus. Ele subiu no alto de uma montanha e ali ele falava, eu creio que o vento levava, o som levava a voz, né? Através, né, ali do vento mesmo, do ar. Aquele som ia sendo propagado. Não me pergunte como a multidão conseguia ouvir Jesus. Eu fico imaginando a voz do Senhor Jesus, né? A clareza da voz dele, como que ele falava para que todas as pessoas conseguissem ouvir. A gente tem que meditar, gente, a palavra de Deus, sabe? Não é só você pegar a sua Bíblia e aí você vai assim, eu vou fazer um estudo bíblico, né? Então eu vou pegar a minha Bíblia, vou pegar um dicionário, vou ver o significado das palavras. Meditar não é só isso, gente. Faz parte também, às vezes, você encontrar uma palavra que você achou muito difícil, você não entendeu aquela palavra. Faz parte, claro, você buscar, né, no dicionário a interpretação para aquela palavra. Mas pensa comigo, não é só isso, gente, não é só isso. Imagina o Senhor Jesus levando aquele povo a pensar, olha só, se vocês amarem só quem ama vocês, que diferença tem de vocês, né, serem seguidores da palavra de Deus, cumpridores da palavra de Deus, se os pecadores fazem o mesmo, né? Quem não conhece a palavra de Deus faz o mesmo, ama só quem ama Ele. Aí ele diz assim, se você faz o bem só para quem também faz o bem para você, então que diferença faz isso? Né? Que diferença faz? E lá no livro de Malaquias diz, então se verá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então você vê que o Senhor Jesus aqui, ele está fazendo um comentário relevante com a palavra de Deus. Porque ninguém conhecia mais a palavra de Deus do que o Senhor Jesus. Então lá em Malaquias está escrito. Está escrito. Então, está escrito. Então se verá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E se você só faz aquilo que os pecadores também fazem, qual a diferença que você está fazendo nesse mundo por você ser um seguidor da palavra de Deus ou não? Pense, né? Aí o Senhor Jesus, ele gostava de fazer as pessoas pensarem. Você vê que ele está fazendo perguntas. Quando Jesus faz perguntas, é porque ele quer que a pessoa pense na resposta. E você tem as respostas. Concorda comigo? Você tem essas respostas. Olha só. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Forte, né? Se você só faz alguma coisa esperando receber alguma coisa em troca. Gente, aí ele diz assim, também os pecadores fazem isso. Também os pecadores emprestam a outros pecadores para receberem outro tanto, ou seja, para esperar receber alguma coisa em troca. Aí vem a conclusão do Senhor Jesus, que ele fala, amai, pois, aos vossos inimigos. Amai, pois, aos vossos inimigos, porque façam bem e emprestai sem nada esperardes em troca.
e será grande o vosso galardão no céu. Forte, né? E sereis chamados filhos do Altíssimo. Versículo 35, tá? Porque ele é benigno até com os ingratos e com os maus. Meu Deus, que lição, né? Veja como Deus, ele nos dá o exemplo todos os dias. Deus é bom até mesmo com quem é ingrato e até mesmo com quem é mau. Pense comigo. O sol brilha para quem é bom, o sol brilha para quem é mau. Concorda comigo? Quando a chuva vem e a chuva traz a água para o nosso sustento, a palavra de Deus diz que chove sobre quem é bom e chove sobre os maus. Imagina se Deus decidisse que o sol só vai brilhar para quem é bom e a chuva só vai cair para quem é bom. Quando alguém plantar alguma coisa na terra, só vai gerar alimento para quem é bom. Quem é mau não vai comer, né? Imagina se Deus dissesse assim: olha, vento, hoje você vai na face da terra, mas você só vai refrescar quem é bom. Ou seja, Deus nos dá o exemplo de como nós devemos tratar todas as pessoas. E aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo assim: olha, amai, pois, aos vossos inimigos. Gente, como eu posso amar um inimigo? Isso é muito profundo. Você precisa meditar sobre isso. Como você vai conseguir amar ao teu inimigo? Pensa comigo, gente, isso é muito forte. É difícil, é difícil. Eu vou dizer para você que é fácil? Não é. Não é fácil. Porém, quando eu penso assim, já aconteceu comigo, de pessoas me prejudicarem diretamente. Já aconteceu fatos de determinadas pessoas me prejudicarem diretamente e, assim, como é que eu posso dizer assim, voluntariamente. Elas quiseram fazer o que elas fizeram para me prejudicar. Não foi algo inconsciente, sabe? A pessoa decidiu, ela fez algo que me prejudicou diretamente. Como eu consegui perdoar essas pessoas? Pensando o seguinte: essa pessoa é uma alma. Ela é uma alma. Ela não tem uma alma, ela é uma alma. E essa pessoa, ela merece o amor de Deus tanto quanto eu. E ela merece a salvação de Deus tanto quanto eu. Vê se você consegue me atingir. A gente precisa fazer uma ponte no amor de Deus. Porque o nosso amor de ser humano não alcança para a gente conseguir amar uma pessoa que nos prejudicou. O nosso coração de ser humano, o nosso amor de ser humano, ele não tem essa capacidade. Então eu tenho que buscar essa capacidade em Deus. A Bíblia diz que eu tenho que oferecer para Deus o meu culto racional. Eu preciso raciocinar. Eu tenho que pensar assim, gente, por que essa pessoa está me prejudicando? Porque ela não tem o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, ela não tem o amor que eu tenho pela palavra de Deus, ao ponto de procurar fazer a coisa certa para agradar a Deus. Sempre a nossa régua de medida tem que ser o Senhor Jesus. A nossa régua tem que ser Deus. Porque nós não temos essa capacidade, não temos, para perdoar quem nos prejudicou, para amar o inimigo, para fazer o bem sem esperar nada em troca. Nós não temos essa capacidade, gente. Então, como que a gente consegue isso? Fazendo uma ponte no amor de Deus. Eu tenho que meditar. Gente, Deus ama essa pessoa. Essa pessoa está me prejudicando. Mas deixa eu entender uma coisa.
Deus ama essa pessoa. E se Deus ama essa pessoa, eu também consigo amar essa pessoa. Por quê? Porque eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Então você só consegue se você tiver o amor de Deus dentro de você. Ah, Raquel, mas isso é muito difícil. Como que eu vou ter o amor dentro de mim? Busque de Deus você ter o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, não resta dúvidas. Porque o amor de Deus, ele vem morar dentro de você. Ele faz morada no seu coração. Ele transforma esse coração que não tem capacidade de perdoar em um coração que ama como Deus ama, que pensa como Deus pensa, porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Quando a gente consegue entender isso, sabe? E se você não tem isso, se você não tem esse amor de Deus na sua vida, se você não tem o Espírito Santo na sua vida, a única coisa que eu posso dizer para você: busque o Espírito Santo. Busque ter o amor de Deus dentro de você. Busque, porque você vai encontrar. A palavra de Deus, ela diz assim: buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai a Deus enquanto Ele está perto, porque vai chegar um momento que Ele não vai estar perto mais. Entende? Vai chegar um momento que Ele não vai estar perto. Então, o que acontece? Você precisa orar. Você precisa buscar Deus. Você precisa de ter um relacionamento com Deus. Eu estou aqui gravando um vídeo como se a gente tivesse um relacionamento, né? Eu estou conversando como se eu estivesse aí na sua casa conversando com você. Eu estou buscando ter um relacionamento com você. Compreende? Mas é mais importante você ter um relacionamento com Deus. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Mensageiro não é nada. Mensageiro não é ninguém. Você não precisa nem saber meu nome. Mas atente para o que a palavra de Deus diz. E o Senhor Jesus disse assim: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, gente, como que eu não vou perdoar uma pessoa que me prejudicou, se eu sei que essa pessoa, ela provavelmente não tem o amor de Deus dentro dela, provavelmente ela não tem conhecimento da palavra de Deus, provavelmente ela não tem o Espírito Santo, e muito provavelmente ela vai para o inferno se ela não se arrepender do que ela fez e se ela não buscar de Deus o arrependimento, se ela não buscar de Deus se consertar com Deus, se ela não buscar de Deus mudar o comportamento dela, com certeza ela vai perder o direito, né? Perder o direito da salvação da alma dela. Então, como que eu não vou amar essa pessoa? Esse é o raciocínio, entendeu? A ponte tem que ser o amor de Deus. Você tem que pensar assim: peraí, Jesus morreu na cruz para salvar essa pessoa. Vou repetir. Jesus morreu na cruz para salvar essa pessoa que me prejudicou, que te prejudicou, fez o mal para você, talvez destruiu sua vida, talvez destruiu alguma coisa que você tinha. Mas Jesus morreu na cruz por essa pessoa. Jesus tem capacidade para perdoar essa pessoa. Se essa pessoa se voltar para Ele hoje, se essa pessoa pedir perdão para Deus hoje, Deus vai perdoar essa pessoa, gente. E se Deus pode perdoar essa pessoa, você também deveria poder perdoar, tá? Então fica aqui um conselho.
se você tem mágoa de alguém, se você tem alguma coisa contra alguém, se hoje você está chateado com alguém, perdoe essa pessoa. Perdoe. Porque olha só, a tua recompensa, diz aqui no versículo 35, será grande o vosso galardão e sereis chamados filhos do Altíssimo. Gente, não tem como você trocar isso por nada nesse mundo. Não tem como você trocar o privilégio de você ser chamado de filho do Altíssimo por uma bobagem, gente. Bobagem. Perdoe. Perdoe, porque quando você perdoa, entra uma paz no seu coração. Essa paz que vem de Deus, essa paz que vem do Espírito Santo, essa paz. Eu vou começar a cantar aqui, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a um Deus fiel. Pois é, gente. Essa paz, ela tem que estar conosco todos os dias da nossa vida. A gente não pode perder essa paz por nada e nem por ninguém. Então, para terminar nesse capítulo e nesse versículo que nós estamos estudando hoje, nessa passagem, nessa meditação, vamos terminar com esse versículo que diz assim, olha: não julgueis e vocês não serão julgados. Não condeneis e vocês não serão condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Gente, olha como isso é forte. Solta essa pessoa, deixa essa pessoa ir embora da tua vida, solta, perdoa ela, solta ela. Porque quando você não perdoa, é a mesma coisa que você pegasse essa pessoa e prendesse ela dentro de você, prendesse ela dentro do seu coração. E olha, o teu coração não tem capacidade de ter uma pessoa dentro dele que não seja o Senhor Jesus. A única pessoa que deve ocupar espaço dentro do seu coração é o Senhor Jesus. Tá bom? Acabou aqui. Terminando essa meditação, vá buscar a Deus, vá orar, vá pedir perdão, porque você também está errado. Quando você não perdoa uma pessoa, quando você tem mágoa de alguém, quando você, guardou esse ressentimento, essa coisa ruim dentro de você, você está fazendo mal para você mesmo, sabia? É como se você estivesse pegando o lixo da tua casa e ao invés de você jogar fora na lixeira, você está guardando o lixo dentro de você. É lixo. Jogue fora. Solte. Perdoe. Busque a Deus. Ah, Raquel, não consigo. Busque o Espírito Santo. Busque ao Espírito Santo. Peça, meu Deus, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Você vai conseguir, tá? Fique com Deus e até amanhã na próxima meditação. Gente, 24 minutos. Deu certo aqui hoje, hein? Meu Deus. Tchau.